Fala pessoal, tivemos uma semana aí bastante tensa para o mercado pecuário. A notícia da suspensão de 6 plantas da JBS em diferentes praças trouxe um incremento daquela pressão baixista que nós já estávamos visualizando, né, nas semanas anteriores, e reforçou o momento difícil para a atividade, né, principalmente para quem tem boi no coxo aí e viu o preço dar uma boa escorregada. As consequências, né, os efeitos dessas medidas foram o imediato alongamento das escalas, essas escalas, programações de abate que já vinham aumentadas para a época do ano. Hoje a gente calcula aqui na Agrifato as escalas mais longas dos últimos 4 anos, bem em linha com o aumento dos abates, bem em linha com a fase do ciclo pecuário, que é a fase de baixa, que nós já citamos aqui nesse espaço diversas vezes, tá? Então, de imediato, o que aconteceu? Menos plantas para comprar boi, sobra mais boi em menos unidades, aumenta as escalas de maneira imediata, tá certo? E, consequentemente, por conta disso, os preços caíram ainda mais. Efeitos naturais de uma medida como essa medida a gente considera ela bem drástica, né? Na hora de tentar quantificar aí os efeitos dessa medida, a gente fez até uma metodologia comparativa com o estudo de 2017, que foi quando a JBS paralisou todas as plantas a nível Brasil, obviamente que agora seguindo uma parcela menor. Então foi uma semana bastante difícil, bastante complicada e desafiadora para o pecuarista que tinha boi para vender, tá? Em contrapartida, a gente tem algumas notícias que eu acho que devem vir juntas, acompanhadas dessa, para a gente tentar projetar o que deve acontecer daqui para frente. Em primeiro lugar, a gente tem visto aí revisão após revisão dos indicadores macroeconômicos referentes ao que está acontecendo com a realidade brasileira, principalmente quando a gente fala de PIB, quando a gente fala de inflação, quando a gente fala de emprego. Então já temos notícias citando pleno emprego no Brasil, que é uma questão técnica. Nós temos também deflação registrada agora recentemente. E os efeitos desses dois importantes indicadores devem começar a ser refletidos e sentidos daqui para frente. Junto a essa situação, a gente tem também o início da campanha da corrida oficial pela presidência da República, que sempre acaba injetando um pouco mais de dinheiro na economia. Esse ano o Fundão distribuiu 4,9 bilhões de reais, o que deve ser injetado de uma maneira mais intensa a partir de agora. Então o consumo doméstico, ele está bem ruim, ele está bem largado, agosto não foi diferente, né? Mas a gente tem que lembrar que a economia, ela é como um grande transatlântico no oceano. Para a gente mudar de direção, você precisa percorrer uma distância e despender um certo tempo. Então, para a gente começar a sentir, de fato, os efeitos dessa deflação, né, que já vieram, na realidade, depois no indicador, os efeitos sobre a formação de preços devem começar aí daqui para frente, tá? E isso pode ajudar a sobrar um pouquinho mais de espaço no orçamento do brasileiro para ele consumir carne bovina. Esse é um ponto importante. Outro ponto em relação à demanda é quando a gente fala das exportações, que bateram recorde de faturamento agora em julho e também bateram o segundo melhor julho da história em termos de volume. Então as exportações elas estão indo muito bem. A gente tem uma questão importante que é algum conflito aí diplomático, né, em relação à China e à Austrália. A gente teve um engano, aí, uma notícia enganosa de banimento das importações de carne australiana por parte da China, que não se confirmou no final, foi um mal entendido entre as alfândegas, né? Entre alfândega e importadores, mas que deixa no radar e deixa evidente a insegurança que a Austrália está sentindo em relação à demanda chinesa pela sua carne bovina. E quem acaba levando nisso tudo, né, é o Brasil, que se consolida como um importante fornecedor, principalmente quando a gente fala que hoje nós temos preços mais baixos, mais competitivos para oferecer, tá certo? Então, sob o ponto de vista de consumo interno e de demanda internacional, a gente tem expectativa de que um se firme mais, né? O consumo doméstico que está ruim começa a firmar daqui para frente, e o consumo internacional que está indo muito bem se mantenha, pelo menos se mantenha, tá? A gente não acha que ele vai extrapolar muito do que está hoje, porque ele já está muito acelerado, mas que ele pelo menos se mantenha sustentando aí boas remessas internacionais e ajudando a dar alívio na oferta aqui domesticamente. Outro ponto positivo que pode influenciar o mercado daqui para frente é que essa complicação sobre os preços, né, e essa queda de margem projetada entre julho e agosto pode cobrar o seu preço sobre o volume de animais confinados, tá?
Um contraponto a essa notícia é que o preço da reposição cedeu bastante e o invernista ele acaba observando a reposição como uma boa oportunidade de comprar sem fazer muita conta na hora de entregar o boi, tá? Mas a gente sabe que essa queda de preços ela foi bem proeminente, ela chamou atenção e assustou bastante, e isso pode afastar uma certa parte desses pecuaristas da engorda, né? Principalmente da engorda especulativa, dado que a gente tem resultados aí que em algumas praças não estão fechando as contas. E isso pode prejudicar a oferta aí, principalmente a partir de outubro e novembro, tá bom? Sempre lembrar que hoje, como falei, a gente tem uma disponibilidade maior de animais. Essa disponibilidade ela é refletida sobre o preço da reposição, ela é reflexo da virada para a fase de baixa do ciclo pecuário e agora nós vamos passar, em termos de remuneração imediata, um momento mais desafiador. Lembrando sempre que quando o preço do boi cai, ele traz consigo uma grande oportunidade de aumentar o estoque de animais dentro de condições de troca e de ágio mais convidativas para que a gente participe da próxima fase de alta de ciclo com um estoque maior de arrobas e assim vendendo mais na época em que a arroba está mais valorizada. Tá bom? Por enquanto é isso aí, logo a gente volta. Até a próxima.